Salve, salve galera do InfectoCast, bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é o William. Aqui é o Klinger. E eu sou a Mafê. Estamos hoje aqui a convite da Pfizer para gravar mais um episódio de uma série sobre principalmente resistência a bactérias gram-negativas. E a gente vai conversar sobre o ponto de vista do infecto, quais são as estratégias que a gente pode usar nessas situações. Junto aqui a gente também recomenda e estimula vocês a entrarem na Pfizer Pro, que vai ter o link aqui na tela. É uma plataforma muito legal da Pfizer, onde ela deixa ali pra gente uma série de informações e acessos para ajudar nessa conversa sobre esse assunto. Bora lá? Exato. E o tema de hoje, a gente vai falar sobre a sepse. A sepse que vai ser, já passou aí por inúmeras definições ao longo do tempo, né, desde que se começaram a estudar essa síndrome clínica, mas que hoje a gente tem como conceito, né, que a sepse seria a presença de uma disfunção orgânica ameaçadora à vida em detrimento de uma resposta desregulada à presença de uma infecção. Não é isso, Mafê? Então, nós podemos pegar a mesma infecção, né? Dois pacientes podem pegar a mesma infecção e um evoluir para óbito e o outro não. Isso diz respeito à virulência da bactéria? Às vezes não. Às vezes é só o hospedeiro que tá ali respondendo de um jeito diferente, porque a gente, obviamente, quando fala de medicina, a gente gosta muito de agrupar, né? Fazer, então vamos falar nessa coorte de pessoas. Mas individualmente, cada pessoa responde de um jeito, né? Então, eu posso ter uma resposta mais pró-inflamatória perante a uma infecção por uma Enterobacterales do que, por exemplo, o Klinger, se ele tiver uma infecção aí pela mesma bactéria, né? Então, esse desbalanço entre uma resposta pró-inflamatória e anti-inflamatória gera essa síndrome que é a sepse, né? Que é muito inespecífica, tem diversas apresentações, por isso que é tão difícil da gente classificar enquanto conceito. Eu, quando era estudante, tinha muita dificuldade para entender o que era sepse, né? Porque a gente, quando tá na faculdade, quer aquilo, né? Então, a apendicite é isso. Mas sepse, o que é sepse, né? Fica aquela coisa, uma infecção grave, mas é uma infecção grave por quê? Então, o que a gente vai tentar trabalhar aqui com vocês é fazer com que esses conceitos sejam descomplicados, na medida do possível, né? Porque é muita coisa, mas que também a gente consiga trabalhar um pouquinho de cada um desses conceitos com vocês. E quando a gente está falando de conceitos, a gente está falando de pessoas que estudam isso. Então, a gente tem aí a Surviving Sepsis Campaign, que é, acho que, a instituição que mais se fala sobre isso internacionalmente. Aqui na América Latina, a gente tem o ILAS, né, que acaba discutindo e sendo muito presente em vários hospitais aí, fortalecendo as campanhas locais, né? Porque a gente está falando de realidades múltiplas, né? A gente está falando num país que tem realidades múltiplas, do Brasil, né? E muito diferente daí para o mundo todo, né? Então, acho que isso é muito importante de ser dito logo no começo, porque talvez as realidades sejam diferentes de vocês que estão escutando e vendo a gente aqui. Então, adequem o que a gente vai falar para a realidade de vocês. Isso é muito importante. Exato. Exatamente, Mafê. Uma coisa que eu gosto sempre de salientar é que a sepse é algo potencialmente que pode ceifar uma vida, né? Então, quando a gente fala de sepse, a gente sempre está falando dessa questão de tempo que a gente está correndo atrás. Então, é aquela questão, igual o cardiologista, quando o paciente infarta, ele precisa rápido correr para salvar o miocárdio. Aqui, como infectologista, quando a gente fala em sepse, principalmente choque séptico, a gente corre atrás do tempo para não perder aquele paciente. Mas ainda para a gente chegar nessa etapa, eu acho que vale a gente conversar que até hoje, às vezes quando a gente está no beira-leito, ou os nossos hospitais no dia a dia, esse olhar para o paciente e ver que o paciente está evoluindo em sepse ainda acaba escapando, né, Klinger? Exato. A realidade brasileira ela é muito diversa, né? Existe um estudo recentemente publicado, inclusive pelo grupo do ILAS, que avaliou a prevalência de sepse, a adequação da alocação do paciente, né, num leito de terapia intensiva e a mortalidade desses pacientes com sepse de 74 instituições pelo Brasil.
E foi averiguado que a mortalidade intra-hospitalar foi de 32%. Uma síndrome clínica que você consegue tratar e você tem uma mortalidade de 32% é inadmissível em qualquer lugar do mundo. Além disso, somente 52,8% dos pacientes foram alocados num leito de terapia intensiva e 39,2% desse público que permaneceu no pronto-socorro até a alta dele. Então, são as realidades que a gente vê no Brasil, São, né? de Infelizmente superlotação, Fora do ideal, né? fora do ideal. E quando a gente trabalha isso, os países desenvolvidos já estão com outro conceito, né? E aqui no Brasil a gente ainda peca no reconhecimento dessa síndrome clínica e no tratamento dela. Então, acho que se eu deixasse a primeira mensagem aqui pense em sepse. Isso, acho que essa é a mensagem primordial, assim. Se você tem dúvida, se a dúvida surgiu, pense na sepse, e se ela está no seu arsenal de dúvidas aí, valorize isso. Exatamente. E a questão que eu mais falo com os residentes, com os alunos, é o seguinte: o problema para nós infectologistas não é entrar com antibiótico, né, mas sim não suspender quando você descartou a possibilidade de sepse. Porque o que acontece? Muitas das vezes o médico chega no plantão, vê lá que o paciente já está com um certo antibiótico e fica falando, se alguém pensou que ele estava infectado, por que eu que vou tirar? Mas a gente tem que olhar para o paciente, avaliar a presença das disfunções orgânicas, se realmente aquilo se trata de sepsis. Perfeito, Klinger. Eu gosto de conversar nesse momento do Surviving Sepsis Campaign, que foi uma campanha norte-americana que surgiu justamente para tentar abraçar todos os pacientes e não deixar passar. Então eles criaram alguns mecanismos de alguns scores de rastreio, só que talvez para a realidade deles eles começaram a abraçar um pouco demais, talvez colocar ali naquele grupo de pacientes alguns pacientes que não tivessem evoluindo em risco de sepse. Então, aqui a gente entra nesse primeiro momento da balança, de não deixar escapar um paciente, mas também não tentar colocar pacientes desnecessários nesse protocolo de sepse que a gente coloca e que a gente vai indicar. E só para a gente complementar o conceito do choque séptico, né? Que o choque séptico é um subgrupo de pacientes que tem sepse que vão ter anormalidades metabólicas e circulatórias e que eles morrem mais, que a gente vai classificar clinicamente quando o paciente ele apresenta uma hipotensão persistente ou uma hiperlactatemia, a despeito de uma reposição volêmica adequada lá no bundle de primeira hora da sepse. Perfeito, Klingen. E aí, quando a gente está falando desse grupo, quando a gente vai revisar a literatura sobre quando antibiótico salva vidas, é praticamente unânime na literatura que quanto antes eu vou colocar o meu antibiótico para esse paciente que está em choque séptico, já está bem descrito que quanto antes, né, a cada hora que eu atraso meu antibiótico, ou seja, quanto antes eu começo, maior a sobrevida desse grupo. Então, tem alguns estudos que a cada hora eu vou atrasando, principalmente a partir da segunda, né, a mortalidade, a curva, ela é muito significativa. Então, a cada hora que eu atraso o antibiótico, eu tenho uma porcentagem de pacientes muito significativas que aumentam o risco. E quando a gente está falando de sepse, a gente está falando de uma suspeita de infecção, né? Acho que essa é o basal. A gente precisa entender que esse paciente pode estar infectado. A gente está falando aqui de bactérias, mas existem muitos outros micro-organismos que também podem causar essas alterações que podem ser descritas como sepse, né? Então, a gente também precisa ter isso em mente. Na grande maioria das vezes, o que a gente vai estar trabalhando são as sepses bacterianas, né? E é o nosso enfoque aqui, quando a gente está falando principalmente do uso do antibiótico. Porque ao mesmo tempo em que o paciente morre mais se eu demoro o antibiótico quando ele tem choque séptico, quando ele tem uma sepse que é uma infecção grave, antes, a gente também tinha esse conceito de entrar rapidamente. Hoje, a gente já trabalha em um tempo maior, estendido, onde eu, que estou lá, junto do meu paciente, tenho esse tempo para poder pensar nos diagnósticos diferenciais. E aí, é que vem essa questão da realidade. Porque pode ser que na realidade de algumas pessoas que estão vendo a gente tenha disponível exames com biologia molecular com resultados muito rápidos. Ou reconhecimentos de outras ferramentas que também vão ser utilizadas rapidamente e que podem ser pensadas.
Às vezes não. Às vezes são lugares onde você trabalha que às vezes você não tem nem laboratório para poder trabalhar. Exatamente, Né? Mafê. Então, é muito importante que a gente coloque os conceitos que são colocados na literatura, mas, mais uma vez, adeque à sua realidade. Quando a gente fala de choque séptico, a gente está falando de antibiótico na primeira hora, que é o que vai mudar a realidade de mortalidade desse paciente como um pilar muito importante, tá? Eu acho que o recado é que, se está em choque, acho que fica muito claro que o quanto antes você conseguir começar um antibiótico para o seu paciente, está muito bem descrito o benefício. Exato. E para a gente começar a falar sobre essa questão do antibiótico, a gente temos aí as questões das infecções comunitárias, né, que também é um problema. Então, a gente, por exemplo, vem observando, mudamos recentemente aí a indicação de terapia empírica para os casos de meningite, né, com a cepa de pneumococo resistente, a ceftriaxona, acrescentando a vancomicina. E isso, a gente também faz esse acompanhamento intra-hospitalar, né? O serviço de controle de infecção, eles têm lá as principais bactérias e as principais etiologias aí para os diversos sítios que vão fazer parte desse perfil epidemiológico. E com base nesse perfil epidemiológico, nós iremos fazer, então, esse tratamento empírico para o paciente, que pode ser o meu hospital, pode ser diferente do da Mafê, que pode ser diferente do William. E não tem um certo e um errado. A gente precisa ter uma estruturação do serviço de microbiologia com serviço de controle de infecção para a gente fazer o melhor tratamento para o paciente. Isso é muito importante de ser dito, né? Porque a gente tá falando que o antibiótico certo salva, mas o antibiótico errado, ele também pode causar muitos malefícios. Exatamente, né? Mafê. Se eu colocar um antibiótico tóxico, eu posso gerar disfunções graves ao meu paciente que podem levar ele a óbito. Então, eu preciso ter essa noção em, às vezes, um tempo muito curto, se isso vai ser benéfico para esse doente, pensando na epidemiologia dele, pensando da onde ele vem, quem ele é, né? Quem é esse paciente? Aonde ele vivencia? Se ele frequenta serviços de saúde? Todos os fatores que podem levar a infecções, por exemplo, por gram-negativos resistentes, né? E aí, esse é um ponto muito importante também quando a gente está falando de uso de antimicrobianos na sepse, né? Principalmente no paciente que está intra-hospitalar, o meu risco de infecção por gram-negativos acaba sendo maior. Tem o fato que também meu paciente provavelmente já fez uso de algum antibiótico. Então, aqui eu estou falando de um fator de risco para o meu paciente ter infecção por gram-negativo. Sim. Às vezes ele está internado em UTI, o que também é um fator de risco para infecção por gram-negativo. Às vezes o meu paciente está com algum foco abdominal, uma cirurgia, teve alguma complicação também, um fator de risco. E o meu paciente está com o que a gente chama de invasão, né? Catéter venoso central, um catéter para diálise, está precisando de ventilação mecânica, está com intubação orotraqueal. São esses fatores de risco para a gente pensar em gram-negativo. E, como a Mafê estava falando, a escolha do antibiótico, existem estudos que comparam que quando você faz a escolha errada do antibiótico, isso também é um fator de risco de mortalidade para o seu paciente. Sim. Então, se eu tivesse que resumir o que a gente conversou até agora, eu iria resumir: reconheça a sepse, se o teu paciente está em choque, de preferência o antibiótico o quanto antes. E por último, essa questão do escolher o antibiótico certo para o seu paciente. Exato. E aí é importante que a gente fale que, a depender da epidemiologia local, a gente precisa de modificar os nossos esquemas empíricos. Existem hospitais onde mais de 50%, 60% dos gram-negativos já são resistentes a carbapenêmicos. E quando a gente fala desse tratamento de carbapenêmico, né, apesar, nós já temos uma clara diretriz que mostra para a gente que a escolha, ela deve ser desses novos inibidores de beta-lactamase. Isso, com certeza, né? Porque a gente tem, juntando aí, um antibiótico muito bom, que vai agir onde a gente quer, e ele é muito menos tóxico do que a gente tinha de opção antes, né? Então, eu tô unindo duas coisas que são muito importantes dentro de um contexto de um paciente grave.
né? Exato. Então, esse é o grande ponto. A gente precisa de trocar essas terapias empíricas para terapias que sejam mais eficientes, né? Você imagina um hospital onde tem mais de 50% de gram-negativo resistente a carbapenêmico, e você mantém uma terapia empírica com carbapenêmico, a cada 10 pacientes você vai perder 5. Então, é muito factível de que a gente incentive essas mudanças aí, né, com o acesso mais facilitado a essas drogas. E isso também pode ser feito dentro de um processo de farmacovigilância e farmacoeconomia também, né? Dentro de um processo de que, obviamente, novamente, as disponibilidades são diferentes, né? Mas se eu levo esse paciente para uma diálise, para um maior tempo de permanência em terapia intensiva, eu poderia reduzir isso direcionando um antibiótico, como foi falado aí, os beta-lactâmicos com novos inibidores de beta-lactamase, como por exemplo o Torgena, né, que está aí dentro desse arsenal. Eu teria uma redução de tempo de infecção nesse paciente com um antibiótico que vai fazer muito menos efeitos colaterais e levar aí a uma economia em outros lugares onde eu não teria se eu usasse, por exemplo, umas terapias combinadas, que normalmente são as mais disponíveis e o que a gente acaba mais vendo aí no contexto de Brasil, né? Realidade Brasil, né? Exato, mas que são super nefrotóxicas, né? Algumas não têm tanta penetração no sítio que a gente quer tratar. Então, hoje já está bem claro aí as diretrizes, tanto a Sociedade Brasileira de Infectologia quanto a IDSA, liberando aí as recomendações de que o tratamento de escolha para esses casos, né, onde a gente tem suspeitas de gram-negativos resistentes a carbapenêmicos, esses novos beta-lactâmicos com inibidores de beta-lactamase, igual mesmo a ceftazidima com avibactam. E quando a gente fala desses novos antibióticos, né, que trazem os inibidores de beta-lactamase juntos, como, por exemplo, o ceftazidima avibactam, sempre fica a preocupação sobre em quais situações eu posso ou não posso utilizar. Então, quando a gente fala de sepse de foco abdominal, né, que é um fator de risco para Gram-negativos que a gente estava comentando, é uma indicação formal. Quando a gente fala em infecção urinária ou sepse de foco urinário, também é uma indicação formal, e pneumonia ou pneumonia associada à ventilação mecânica também é uma indicação formal. Outras indicações, já a gente acaba individualizando o caso, cada caso você tem que analisar, mas formalmente é isso que a gente indica. Só lembrando que nas infecções intraabdominais, a gente associa o metronidazol, né? Então, a gente faz o uso da combinação beta-lactamos com inibidor de beta-lactamase, mais o metronidazol aí, neste caso específico das infecções intraabdominais complicadas. Exato, a gente perde, né, esses novos beta-lactâmicos, esses novos inibidores de beta-lactamase, eles perdem essa ação aí contra os anaeróbios que o ácido clavulânico, o sulbactam e o tazobactam trouxeram, né, especialmente o avibactam, que perdeu essa função. O avibactam acaba ampliando, né, o espectro do meu antibiótico, mas ao mesmo tempo a gente também não sabe muito bem sobre penetração do sistema nervoso central, não tem indicação formal, por exemplo, de meningite, que é um foco que a gente tem que manter também vigilância dos nossos pacientes, como um foco de sepse também. Exato, e a questão, como a gente já falou, não é iniciar o antibiótico, mas revisando, né, você tá ali do lado do seu paciente, esse paciente ele precisa ser alocado no leito de terapia intensiva, as revisões laboratoriais, a mensuração dessas disfunções orgânicas, a gente tira esse antibiótico sem nenhum problema. O resultado da cultura, com a possibilidade de você desescalonar esse antibiótico para um antibiótico menor espectro, é importante. Mas aqui fica esse recado de que pacientes com esse alto risco de infecções por gram-negativos, resistentes a carbapenêmicos, instituições onde a prevalência desses micro-organismos é muito elevada, nós precisamos trocar essa terapia empírica. E lembrar que a minha avaliação do paciente é diária, né? Não Diária. só tirar o antibiótico, mas estar ao beira-leito acompanhando meu paciente. Às vezes eu vou escalonar, às vezes até escalonar empírico, se eu não tive resposta clínica adequada, ou se na minha investigação meu foco, que era um, passou a ser outro, que talvez o risco para gram-negativo ou outro foco ou outra bactéria seja mais relevante, a gente tem que estar sempre ali. Não é nada definitivo, principalmente quando a gente fala de um paciente com um risco de choque
séptico intra-hospitalar. Com certeza, acho que a gente lá naquele primeiro momento, a gente não falou do pacote completo, mas existe um pacote a ser feito. E uma das avaliações são as culturas, né? Então, chequem as culturas que vocês pedem aí nos serviços, porque elas são importantes, né? A gente pediu lá para que elas sejam checadas, né? E a gente precisa estar sempre aí vigilante nessa questão do antibiótico. Não existe um tempo exato. Eu vou tratar por 7 dias. Às vezes, você vai tratar pelo tempo em que o paciente melhorou. Esse tempo, ele é muito variável de realidade e de paciente para paciente. Então, siga aquela pessoa que está na sua frente, mostrando sinais e sintomas, resultados de laboratório, com vários outros fatores para que a gente possa dizer quando é o momento ideal de tirar ou escalonar ou descalonar a terapia antimicrobiana. Isso que você falou da cultura é fundamental, né? Porque a É, gente esquece, muito né? A gente importante. passa por tudo, às vezes começa o antibiótico, mas sempre lembrar de coletar as culturas antes, que também fazem parte do pacote, né? Quando a gente fala do paciente em risco de choque séptico, a maioria dos hospitais já tem, né, um pacote completo ali, Sim. que vai incluir principalmente culturas, que é o fundamental. Mas se a gente fosse esgotar esse tema, a gente ficaria um dia inteiro, né? Sim, é Falando. muita coisa para falar. É muita coisa. Então, obrigado por você ter escutado a gente. Continue acompanhando os novos episódios que a gente tem aí. E acesse para mais conteúdos para vocês se aprofundarem mais nesse tratamento de gram-negativo resistentes, o Pfizer Pro, que a gente vai deixar o link aqui na tela. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.